Olá, meu amigo, minha amiga. Hoje nós vamos seguir com o tema: o impacto de uma má notícia. Como está Jerusalém? Parte 2. Mas antes, se inscreva no meu canal, dá um like, aperte o sininho aí para que você possa receber todas as nossas mensagens. Então, minha querida, meu querido, aqui no livro de Neemias, no capítulo 1, no versículo 4, diz o seguinte: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Eu estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Presta bastante atenção. Quando Neemias ele ouviu o relatório de como estava Jerusalém, ele assentou e chorou. Veja que a má notícia ela rouba o seu apetite, o sono. Muitas das vezes a má notícia ela vai também afetar a sua saúde, a sua concentração. A má notícia ela faz um estrago na vida da pessoa. E eu não estou falando daquela noticiazinha que você cortaram a sua conta. Não, eu estou falando de uma má notícia semelhante a esta. Uma má notícia igual a que ocorreu com Jó. A Bíblia diz que o Jó recebeu uma notícia ruim atrás da outra. Ele foi recebendo notícias má, que isto estava mexendo com a vida de Jó. E por último, você que conhece a história sabe que Jó perdeu também a saúde dele. Mas veja, quando você perde a sua saúde, quando você perde os seus negócios, até que você consegue respirar e refazer com certa facilidade, eu posso dizer assim. Mas quando é a perca de um ente querido, como no caso de Jó, eu lembro que numa certa ocasião eu recebi uma notícia terrível e durante esses dias eu vou compartilhar com você. Foi um dia que a minha esposa chegou para mim e disse: olha, eu recebi uma notícia muito ruim acerca da minha saúde. Aquilo abalou a minha estrutura, mexeu com o meu emocional. E 5 anos depois, eu estava sepultando a minha esposa. Todos os muros da minha vida foram derrubados naquela ocasião. Então, para você, meu amigo, minha amiga, você que está no meio de um turbulhão de má notícia, a coisa está fervendo e você não sabe o que fazer, presta atenção. Veja bem que o Neemias, esse grande copeiro, ele começou a orar e a jejuar perante o Deus do céu, porque você não tem outra saída. Hoje eu estava no monte orando a Deus, presta atenção, e lá no monte, no lugar da oração, aonde eu oro, busco ao Senhor toda segunda-feira, eu me retiro para lá. Lá tem uma árvore que eu chamo de a árvore do choro. Eu sentava ali só para chorar, porque eu estava vivendo a minha má notícia. Talvez o amigo, a amiga, esteja vivenciando um momento de má notícia e a coisa não está muito boa para você. E você me pergunta: pastor, o que o senhor fez na ocasião? Senhor reverendo, o que o senhor fez na ocasião? A primeira coisa que fiz foi chorar. A primeira coisa que eu fiz foi esvaziar o meu interior por causa da dor que eu estava sentindo. Observa bem aqui no texto de Neemias, capítulo 1, versículo 4, que foi exatamente o que Neemias fez. Primeiro ele chorou, agora ele dá então seguimento aos projetos que vai fazer com que ele
saia daquela situação que ele estava nela. Então Neemias ele disse: olha, eu estive orando e jejuando. Você sabe que o jejum, ele quebra cadeias. O jejum, ele abre portas. O jejum, ele mexe com o mundo espiritual. O jejum, ele traz a oportunidade. E eu sou capaz de te dizer, pela Bíblia Sagrada, que o jejum é capaz de parar aquilo que Deus está para fazer. No livro de Jonas, você conhece bem a história de Jonas. Jonas, ele pregou naquela grande cidade de Nínive. E olha, ele disse que Deus ia destruir a cidade. E o que foi que o rei daquela cidade fez? O rei, ele proclamou um grande jejum. Ele determinou que todos iriam jejuar, até mesmo os animais, a fim de que Deus não destruísse aquela cidade. E ele parou a destruição que estava para vir sobre aquela cidade. Vocês conhecem a história de Josafá? Quando o profeta, o levita, usado pelo Espírito Santo, falou para ele que a peleja não era dele, mas porque Josafá, ele pôs-se a buscar o Senhor. Josafá, ele buscou a Deus em tempo de aflição. Josafá recebeu uma má notícia dizendo o seguinte: ó rei Josafá, vem contra ti uma grande multidão. Aquela multidão iria destruir o reino de Josafá, iria acabar com ele. Porém, Josafá buscou ao Senhor. Josafá levantou um clamor ao Senhor. E o Senhor ouviu o clamor de Josafá. Presta bem atenção. Você que está enfrentando essa situação, como estão os muros da sua vida? Como estão as portas do teu coração? Elas foram queimadas pelo fogo? O muro da sua vida foram derrubados? Então, se você começar hoje mesmo, a orar ao Deus do céu, a proclamar um jejum, determinar um jejum para a tua vida, pastor, eu não consigo jejuar muito tempo. Não precisa você jejuar muito tempo. Talvez você não pode, mas jejue pouco tempo, mas faça um jejum. Você vai olhar na Bíblia Sagrada e vai ver que o jejum, ele quebra cadeias. O jejum, ele abre portas, mas o jejum também cria oportunidade. Presta bem atenção que aqui, quando Neemias recebe essa notícia, foi no mês de Quisleu. No mês de Quisleu ele recebe a notícia, mas aqui no mês de Nissan, quando ele vai entregar o copo ao rei, aqui Neemias vai ter a sua oportunidade. Ou seja, a minha esposa, ela diz o seguinte, que Deus ele move o céu, mas também a terra. Ou seja, Deus ele levanta anjos aqui na terra para nos socorrer em tempos de aflição. Talvez o amigo, a amiga que está me ouvindo agora, está enfrentando uma grande aflição, um grande problema com o filho, com a casa, com a empresa, recebendo más notícias, não sabe o que fazer, pois eu estou te dando aqui a primeira saída. É você orar ao Deus do céu, é você fazer um jejum. Aí presta bem atenção, Deus é quem vai trazer a oportunidade. Talvez você já tenha batido em muitas portas, talvez você já tinha falado com muitas pessoas, mas antes de falar com a pessoa, você precisa falar com Deus. Perceba que o Neemias, antes dele falar com o rei, ele orou e jejuou. Se você não orar, se você não jejuar, vai parecer que você está sozinho. Tem pessoas que falam comigo, pastor, eu não estou orando, parece que eu estou orando por nada, parece que eu estou falando com ninguém. Mas eu digo a você que a primeira coisa é você fazer o jejum, porque o jejum vai tratar primeiro com você, vai fazer você ficar mais sensível para receber as revelações e os planos de Deus para a sua vida. Perceba, presta bem atenção no que eu vou te dizer.
Deus tem um plano para a sua vida. E eu não estou falando daquele plano que o profeta vem, não tem nada contra o profeta, não estou falando desse plano que o profeta vem e diz Deus tem um plano da vida. Não, Deus tem uma saída para você. Deus ele tem uma solução para a tua vida. A história da sua vida está em Deus. Ainda que você esteja passando por algum sofrimento, passando por algumas privações, enfrentando esse temporal que a senhora está enfrentando, Deus ele tem um plano para a sua vida. Oh meu Deus, Salmo de número 139, por volta do versículo 12 e 13. Deus ele tem sim um plano para a sua vida. Não permita que a sua dor, não permita que o teu sofrimento afaste você do Deus de Neemias, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Olha, meu amigo, minha amiga, o Neemias levou aproximadamente 4 meses clamando ao Senhor. E por volta aí do 4º mês da sua batalha, o Neemias estava diante do rei e da rainha. O Neemias estava triste, o Neemias estava abatido, porém a oportunidade vai surgir para Neemias agora. E Neemias, eu acredito que quando o rei fez a pergunta para ele, presta atenção, aqui ó, o rei vai dizer o seguinte para Neemias: Neemias, o que você me pede? O que você me pede? Em outras palavras, você está precisando do quê? Do que você precisa, Neemias? O rei Artaxerxes tem o dinheiro, ele tem o poder, ele tem a autoridade, e o Neemias está precisando exatamente de poder, autoridade e recursos. Talvez a senhora esteja lutando contra as forças do mal, lutando contra os demônios que veio através da raiz da sua família para causar uma grande destruição. E do que a senhora está precisando? De poder, autoridade e recurso. E quem vai entregar esses recursos para a senhora? O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Se o rei Artaxerxes ele entregou poder, autoridade a Neemias, o que Deus não vai entregar na sua vida? O que Deus não vai fazer por você se você estiver orando e jejuando perante o Deus do céu? Mas você precisa se posicionar. Se você não se posicionar, meu amigo, minha amiga, não vai acontecer nada na tua vida. Perceba, do que você precisa, Neemias? Neemias está diante do rei, com o copo na mão, entregando o copo para o grande rei Artaxerxes. E ele olha para Neemias, dentro dos olhos daquele homem que amava a sua cidade, amava a sua terra, os seus conterrâneos, e ele olha assim para Neemias e diz: Neemias, do que você precisa, Neemias? Depois de Neemias chorar, depois de Neemias jejuar, depois de Neemias orar, veio então a oportunidade que ele precisava. Ore hoje, jejue amanhã, e na manhã seguinte Deus vai trazer a oportunidade para você. E Deus lá do alto céu, se Ele não disser para você do que você precisa, o anjo da terra vai surgir na sua vida, como o rei Artaxerxes apareceu ali para Neemias e disse: o que você precisa? Pede. E Neemias pediu. Neemias não pediu riqueza para ele, Neemias não pediu uma fortuna para ele, o Neemias pediu exatamente os recursos para socorrer o seu povo que sofria. Meu amigo, minha amiga, eu vou ficando por aqui, mas durante esses dias você vai caminhar comigo aqui no livro de Neemias. Nós vamos ver aqui a estratégia de Neemias, os planos de Neemias, os projetos de Neemias para a reconstrução do muro, a batalha de Neemias contra os seus inimigos, e você vai me acompanhar aqui. Vai vir a parte 3, a 4, e você não pode perder. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.